Olá pessoal, tudo bom com vocês? Boa noite a todos. Hoje eu quero falar um pouco do pensamento filosófico, metafísico, ontológico do filósofo francês Louis Lavelle. Louis Lavelle ele tem um conceito bem importante que leva o título do seu livro, A Presença Total, La Présence Totale. Nesse livro, o Louis Lavelle ele vai trabalhar um ponto bem importante, que é justamente o ponto fenomenológico barra platônico do eu diante a realidade diante o eu. E lendo o livro, pelo menos a primeira parte do livro, né, a presença total, nós vamos encontrar alguns pontos bem importantes nessa teoria laveliana que nos dá algumas contribuições para a teoria do acatar. Bom, deixando claro, o que é a teoria do acatamento? Vou tentar simplificar um pouco aqui. Como sabemos, existe, todo ser humano deseja, é natural, estou respaldado aqui por aquilo que Aristóteles diz logo no início da Metafísica, o seu livro. Que é o desejo de conhecer. Todo ser humano deseja conhecer, ter e relacionar, né? A tríade. Mas todo ser humano deseja conhecer seu absoluto, a sua divindade. Todo ser humano deseja conhecer a si mesmo. Todo ser humano deseja conhecer a realidade e se relacionar, ou seja, conhecer o outro. É o quadrante. E dentro desse quadrante nós vamos encontrar aí o segundo e o terceiro princípio, que é justamente o eu e a realidade e o eu. E na teoria da tripartição do ser, lembra lá? Ser ente, ser intermediário, ser sujeito. Vou usar exemplo. Ser ente, uma pedra, um inanimado, uma pedra. Ser intermediário, um gato, um cachorro. Ser sujeito, o ser humano. A tripartição do ser, ela começa no nível fisicalista, passa por um nível biologista, depois avança para o nível sensitivista até chegar no nível lógico, onde encontramos a racionalidade humana. O homem que tem capacidade de olhar para a realidade e de modo racional homogeneizar a realidade e também de modo intuicional heterogeneizar essa realidade aí. Então, quando a gente observa o quadrante, nós vamos observar justamente o princípio do eu indo na realidade e a realidade vindo até o eu. Então, quando eu digo que a morfé, ou seja, a forma verte a matéria enquanto primaridade, eu estou abordando justamente essa dimensão do conhecer. Quando o meu eu conhece aquilo que está aí, o que é que ele percebe de modo primário? Ele percebe a forma das coisas. Então, quando eu digo que a teoria do acatamento ela é próter, nesse sentido, ela é próter no sentido de conhecer o patente, conhecer enquanto ter, dentro de uma estrutura formal, na primeira, dentro de uma estrutura formalística. Então, isso é autoevidente. Quando você observar, por exemplo, eu estou aqui agora com um livro na mão, estou com um celular, com um notebook, com uma garrafa de café, estou aqui com um prato, onde eu acabei de comer 2 pães, estou aqui com meu óculos, com um isqueiro, tem também copos descartáveis, uma caneta. Veja, eu estou nominando ou denominando as coisas. Porque nós temos a capacidade, por meio da nossa razão, de denominar as coisas, usando a linguagem. Porque a coisa que a gente denomina, a gente só o pode fazer por meio da forma. Então, eu vejo a forma do notebook, vejo a forma do celular, dois singulares. O que eu faço dentro dessa heterogeneidade? Eu denomino. Então eu só posso dizer notebook e celular justamente por causa da vestimenta, ou seja, da forma, vestindo a materialidade que habita no notebook, a materialidade
que habita no celular, a materialidade que habita no livro, a materialidade que habita na garrafa de café, a materialidade que habita no meu óculos, a materialidade que habita naquele copo descartável, a materialidade que habita naquela caneta. Então, quando eu digo caneta, lápis, livro, notebook, celular, garrafa de café, óculos, eu estou formalizando, eu estou vendo a vestimenta dessas materialidades na primeira. Então eu só posso nominar as coisas que aí estão na realidade justamente por causa da sua forma. Então a forma aqui é na dimensão sensível, é a sua experiência ordinária. Quando eu digo que não é a Rilé que vem primeiro, mas é a Morfé, é entendendo o seu conhecer. Veja, você deseja conhecer o quê? Deseja conhecer a realidade. E a realidade mais próxima de você, que assume patência no mundo ôntico, ela é forma. Ela está cheia de formas. Observe agora a sua realidade aí. As coisas que estão à sua volta. Essas coisas que estão em sua volta são coisas que possuem forma. E você vai nominando. Eu poderia pegar aqui a gramática da língua portuguesa e trabalhar isso. Substantivo, pronomes. Então, com a própria gramática, a gente pode trabalhar justamente a teoria do acatamento. Porque eu só posso dar substantivo àquela coisa que se apresenta aí, só posso nominar, substantivar a realidade por causa da sua forma. Por causa da forma. Então, a teoria do acatamento é uma teoria que está assumindo aquilo que o Olavo chama de círculo de latência. Porque quando eu olho para o notebook, eu percebo as possibilidades latentes do notebook. Eu sei que o notebook não vai sair voando como um avião. Eu sei que o notebook não vai latir como um cachorro e não vai miar. Eu sei que o livro não vai tocar como toca o celular. Eu sei que a garrafa de café não vai sair andando. Eu sei que o meu cachorro não vai falar inglês, português, iraniano, russo. Círculo de latência. E por que eu sei disso? Porque eu estou percebendo a forma. Estou percebendo o acatamento daquela matéria enquanto sua formalística. Porque há um acatar, isto é, há uma vestimenta. Então, a forma, aquilo que o Mário Ferreira dos Santos no livro Pitágoras e o Tema do Número vai chamar de estrutura geométrica, o que eu chamo de estrutura geometrizante a partir do próprio Mário. Quando você observa a figura geométrica, isso fica claro. Observe a circunferência das coisas. A circunferência das coisas demonstra justamente isso. Veja, eu estou simplificando aqui, para você entender. Mas quer entender a teoria do acatamento? Só é você observar o que você está olhando agora e perceber a singularidade do mundo. Veja que o mundo possui várias coisas, seus singulares, suas formas, seus artefatos, as coisas que existem. Aí, dito isso, quando a gente observa o mundo das coisas, 8 pontos se levantam. Como assim, Anderson? 8 pontos. Primeiro ponto. O eu que reconhece o ser. Se o eu reconhece o ser, o eu tem uma cumplicidade. Eu uso o neologismo. O eu que cumplicita-se com o ser desvelativamente. O desvelar aqui é aquilo que Julián Marías, filósofo espanhol, trabalha, é a aletheia. A aletheia é a verdade, advinda do grego, claro. Tem a emuná hebraica e a veritas, o latim.
e no grego aletheia. Aletheia é o desvelar. Então, o eu que reconhece o ser enquanto desvelamento. O mundo ontíco, ou seja, o livro, o celular, o notebook, se desvela no eu e eu reconheço. E ao reconhecer, eu me unifico com esse ser. E ao me unificar, eu faço um movimento de voltar para Deus. Então é por isso que quando eu olho para o mundo, as coisas, o que sobra, ou melhor, o que fica, é Deus. Deus vai aparecer. A presença total precisa do reconhecimento. Eu preciso reconhecer a coisa. O eu não que reconhece o ser desvelativamente. Veja o que eu escrevi no meu livro. Na primeira questão, o eu não que reconhece o ser desvelativamente. Veja. O eu não que reconhece o ser desvelativamente é pressuposto acatamental. Ou seja, é pressuposto de vestimentabilidade. Então, eu estou pressupondo que a forma ôntica se dá aí no ser que existe, nas coisas, e se dá de modo desvelativo. E a minha consciência intuicional, a minha intuição, de modo intencional, a ideia de intencionalidade, existe uma intenção de eu olhar as coisas, e ao olhar as coisas de modo intencional, eu reconheço o seu ser, eu reconheço a sua estrutura. Então é pressuposto acatamental. Eu continuo dizendo: eu só posso reconhecer a presença total se meu eu desvelar-se participantemente no ser sendo. Veja que eu usei dois termos que aparecem no meu livro: ser, de modo sistente, sendo, cronotopicamente, os seus aconteceres. Só é você observar no livro Ontologia e Cosmologia a teoria da assistência do Mário. O ser sendo. Eu continuo. Nossos pensamentos intensivos, isso é, nossos pensamentos intensivos enquanto emergência, aquilo que o Mário chama de emergência, né? E nossas ações extensivas supõem internalidade de fonte de luz. Você lembra do Olavo? A tripla intuição, a primeira intuição é a intuição enquanto intuição na sua fonte de luz, que é a luz no olho e luz na coisa. E sem luz não tem como observar a forma das coisas. Então a luz é importantíssima. A luz é um pressuposto fenomenológico olaviano. Então, nossos pensamentos intensivos e ações extensivas supõem ternalidade de fonte de luz. Veja, com essa frase aqui eu sintetizei o Mário, sintetizei o Olavo de Carvalho e sintetizei o Russell e o Platão. Veja, vou repetir novamente. Nossos pensamentos intensivos e ações extensivas supõem internalidade de fonte de luz da participação do eu no ser. E claro, sintetizo o Luiz Lavelli. Eis a presença total. Eu continuo dizendo, eis a presença total. Suspender juízos e contemplar amorosamente o meu eu no ser. E o ser, aquilo que está aí, terceiro princípio quadrante, né? E o ser no eu. Nessa pequena frase aqui, você encontra uma tradição densa. Mário Ferreira dos Santos, Olavo de Carvalho, Edmund Husserl, Platão. Vou explicar. Pensamentos extensivos e ações extensivas. Mário Ferreira dos Santos. A ideia do intensivo, do tender para dentro e tender para fora. A extensidade e a intensidade. O emergente e o predisponente. Dualidade antinômica, né? Supõe eternalidade no sentido de relação. Aí vem a lei ternária, a lei da relação. Porque tudo que é unidade só é na oposição. E não tem como absolutizar a lei da unidade ou a lei da oposição. Logo, tem que haver uma antecipação, um posterior ontológico. Aí vem a relação, lei do 3. Então, a unidade e a oposição só é
só o é enquanto dimensão ontológica verídica na relação, na lei do 3. Então, o 1 e o 2 só o pode ser no 3. Então, por isso que nossos pensamentos intensivos e ações extensivas supõem ternalidade. Ternalidade de fonte de luz. Porque relação fenomenológica, eu, binoculante, que patentei a realidade aí, e a realidade aí só é na fonte de luz. Aí vem a primeira intuição do Olavo de Carvalho na sua teoria da tripla intuição. Aí o que é que eu digo? Supõe ternalidade de fonte de luz da participação, Meteses, Platão, do eu no ser. Eu poderia colocar em ser? Não. Eu estou mantendo a relação no ser. Porque eu também sou ser. Então é no ser, porque eu sou ser. E o ser no eu. Então, o meu eu no ser e o ser no eu. Então, eis aqui a presença total. Para haver presença total, o que eu tenho que fazer? Suspender juízos e contemplar amorosamente o meu eu no ser e o ser no meu eu. A contemplação amorosa trabalha o quê? Trabalha a passividade da minha consciência na coisa. Eu me torno passivo diante aquilo que assume forma fora a tentativa aí. Veja o que eu continuo dizendo. Portanto, a presença total, como reconhecimento desvelativo, só totaliza-se se houver uma inocência. Contemplação amorosa, é o Olavo de Carvalho aqui. Um espírito pacato liberto de todo interesse e preocupação. Acatamentar é suspender os juízos reativos. Como assim juízos reativos? Lembra da ideia de ação-reação? Filosofar é ação-reação. O que é reação? Reação da autonomia, reação do ratio, reação da sua razão. Você reage e constrói alguma coisa epistemicamente. Até a dimensão do senso comum reage diante da realidade. O homem comum, sem teoria, sem nada, ele reage. Tem uma autonomia em todo ser humano. Só que essa autonomia, ela é relativa, limitacional, finitizante. Então, como eu tinha dito, acatamentar é suspender os juízos reativos. Por quê? Porque eu estou pressupondo a inocência. Eu estou pressupondo o espírito pacato liberto de todo interesse e preocupação. Ou seja, contemplar a coisa amorosamente, deixar de modo passivo a coisa ser. E a primeira coisa que eu observo quando eu observo o mundo enquanto na sua presença é justamente a sua vestimentabilidade, a sua morfé. Então daí eu olho para a realidade fenomenologicamente e deixo e reconheço junto com a minha consciência esse ser formal, ôntico. Aí há o começo da presença total. Porque a presença total, não é só reconhecer, existem outros pressupostos. Lavelianos, né? Então, vou ler novamente, olha. Acatamentar é suspender os juízos reativos e deixar que a ação tome posse do meu eu no ser. Ou seja, eu só posso observar o princípio acatamentativo do mundo ôntico se eu partir do pressuposto da ação, onde eu suspendo os meus juízos reativos da autonomia. Não existe sapernial de ouse saber, no sentido de eu me impor diante da realidade, impor os meus conceitos, impor as minhas teorias diante da realidade. Não!
Eu suspendo aquilo que Russo chama de reporré. Eu suspendo os meus juízos e de modo acionativo, ou seja, ação, eu me submeto diante da realidade, apenas reconhecendo ela. Quando eu faço isso, eu me entrego de modo total ao ser. E ao me integrar, eu reintegro diante da realidade. Veja o que eu continuo dizendo no meu livro. Deixar a coisa ser onticamente, no meu ser e no seu ser. Portanto, terecer. Veja, gente, o conceito aqui, terecer, é simples. Terecer é ter. Quando você observa, lembra da minha primeira fala, logo no início? Quando você observa qualquer coisa que está na sua frente, você está tendo uma relação com aquela coisa. Daí vem o conceito de terecimento. Então eu digo, portanto, terecer é reconhecer. É reconhecer o quê? É reconhecer o ser que desvela a aletheia. É confessar a realidade com a Enxamá. Enxamá em que sentido? Sentido judaico. A nossa preocupação última. Aquilo que o cristianismo vai chamar de alma, o coração. Aonde está o teu coração, ali estará o seu tesouro. Ame a Deus de todo o seu coração. A Enxamá. Então, confessar a realidade com a Enxamá nas mãos. Aí eu digo, creio que não há presença total sem o verdadeiro eu em Shamazial. O ponto onde Deus age. Aqui que Deus age. Onde Deus... Quando você observa Agostinho em Confissões, Agostinho está com a sua alma nas mãos, com a sua Enxamá, o seu eu verdadeiro. O ponto onde Deus age. Todo ser humano tem isso, gente. Todos. Você pode agir de modo hipócrita com qualquer um. Com seu pai, com sua mãe, com o padre, com o pastor, com seu patrão, com seu amigo, com sua esposa, com seu filho. Mas perante Deus não há hipocrisia. Perante Deus não há máscaras. Perante Deus não existe hipocrisia social. Porque em determinados sentidos, isso aqui é uma verdade sociológica. Todo ser humano se torna um ator social. A sociologia vai chamar isso de ator social. Atores sociais. Porque nós vestimos uma carapuça, né? Para a gente poder viver. Quem é que fala tudo que pensa? É simplesmente impossível. Ninguém fala tudo que pensa. O tempo todo. A todo momento. É impossível. A sinceridade absoluta demandaria ser ato puro. Demandaria perfeitabilidade. E nós somos seres quedais, imperfeitos, não é isso? Logo, se somos seres quedais imperfeitos, ninguém é absolutamente sincero. Por isso que eu acho que devemos ler Nelson Rodrigues para a gente ter essa percepção aqui da hipocrisia social como um princípio sociológico. Nelson Rodrigues deve ser lido na sociologia, na minha humilde opinião. Então veja, voltando aqui, eu digo que a presença total só é na Enxamá. É onde Deus age. É onde Deus age. É a última cidade, que eu chamo de última cidade, que é na Ariologal. Lembra lá dos 4, ou melhor, das 5 perguntas últimas antropológicas? Pois é. A última é qual? Qual é a última pergunta da quinariologia? Para onde eu vou? É isso. Quando você coloca essa pergunta e coloca a morte diante dos seus olhos, a sua Enxamá pula. O seu eu verdadeiro pula e salta. Para onde eu vou pós-morte? Aí entra aquilo que o Olavo vai chamar de consciência de imortalidade. Aí vem o segundo ponto, o eu que complicita-se com o ser desvelativamente, o eu now que toma posse do ser desvelativamente, o eu now que descobre o ser desvelativamente, o eu now que nivela-se com o ser desvelativamente, o eu now que intimiza-se
de intimidade, viu, gente? O neologismo aqui. Intimiza-se com o ser desvelativamente. O eu now, que dialoga com o ser desvelativamente. E, por fim, o eu now, que deixa-se iluminar pelo ser desvelativamente. Esses princípios aqui são princípios olavianos e lavelianos. Em especial, eu estou partindo da presença total do Luiz Lavelle. Então, são princípios, de modo último, lavelianos, né? Com respaldo ali, com um retoque final do Olavo de Carvalho. Então, eu iria falar desses 8 princípios, mas eu não quero gravar um vídeo muito longo, então ficarei só no primeiro, que já demonstra muita coisa. Mas para houver o entendimento da presença total, eu preciso falar dos oito elementos que a presença total demonstra. Isso está no livro A Presença Total. Leia o livro A Presença Total, você vai perceber isso aqui. Ok? Então, gente, muito obrigado. Até a próxima. Provavelmente eu devo falar aí, se arder em meu coração, eu falo aí da cumplicidade, do tomar posse, do desdobrar de todas os princípios que fundamentam a presença total do Lavelle. Mas o primeiro ponto é justamente esse: reconhecer o ser desvelativamente. Então, para terminar, eu vou ler para você ver como esse princípio é importante, o reconhecimento que Luiz Lavelle nos ensina. Isso está no capítulo 1, que tem por título O Eu reconhece a presença do ser. Veja o que Luiz Lavelle disse. Há uma experiência inicial que é implicada em todas as outras e que dá a cada uma delas a sua gravidade e a sua profundidade. É a experiência da presença do ser. Reconhecer esta presença é reconhecer ao mesmo tempo a participação do eu no ser. Ninguém pode, sem dúvida, consentir nessa experiência elementar, tomando-a na sua simplicidade mais despojada, sem sentir uma espécie de estremecimento. Cada qual reconhecerá que é primitiva, ou antes, que é constante, que é a matéria de todos os nossos pensamentos e a origem de todas as nossas ações, que todas as iniciativas do indivíduo a supõem e a desenvolvem. Mas, feita essa constatação, rapidamente é esquecida. De hora em diante basta que permaneça implícita e deixamos-nos atrair seguidamente pelos fins limitados a curiosidade e o desejo nos propõe. Assim, a nossa consciência dispersa-se, perde-se ao pouco e pouco a sua força e a sua luz. É assaltada por demasiados reflexos. Não consegue agrupá-los porque distanciou do foco que os produz. O que é próprio do pensamento filosófico é vincular-se e esta experiência essencial, afinar-lhe a acuidade, retê-la quando está prestes a escapar-se, retornar a ela quando tudo se obscurece e são necessários um marco e uma pedra de toque. É analisar o seu conteúdo e mostrar que todas as nossas operações dependem dela. Encontrar nela a sua fonte e a sua razão de ser e o princípio da sua potência. E por fim, ele termina aqui, eu quero ler o último parágrafo,
Eu não vou ler tudo. Onde ele diz: mas aquele que, pelo contrário, já aprendeu no puro recolhimento e como ato mesmo da vida a solidariedade do ser e do seu eu, já não pode destacar dela o seu pensamento. A recordação deste contato renova-lhe a presença, que não cessa jamais de fazer vibrar seu espírito e de o iluminar. Esse é Luiz Lavelle. Essa é a Morfé Proter que eu reconheço. É meu ser no outro ser. É reconhecer a presença total. E veja, gente, quando eu reconheço a presença total, o que sobra é meu espírito humilde. A teoria do acatamento é uma teoria que aprofunda o lema da filosofia quadrante, filosofar é ação, reação. Aprofunda esse tema. Aprofunda a ação de submissão. Aprofunda o olhar para Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quando eu observo aquilo ali e percebo que Deus criou tudo com estruturas geométricas, com a forma vestindo as materialidades, meu espírito humilde aparece. Resta-me voltar a Ele, a Deus, e adorar, glorificar a Deus diante de tudo que aí existe. A teoria do acatamento, qual é o propósito da teoria do acatamento? As pessoas já estão fazendo essa pergunta. É essa, gente. É um propósito litúrgico. É um propósito de colocar a consciência do filósofo numa mística, numa espiritualidade. É dobrar os joelhos. Pierre Bourdieu diz que a sociologia é um esporte de combate. E a sociologia é um esporte de combate. Parafraseando Pierre Bourdieu, eu digo: la philosophie métaphysique est un sport de combat sportif de genoux. A filosofia é um esporte de combate. A filosofia metafísica é um esporte de combate que se pratica de joelhos. Você faz de joelhos. Esse é o fim último da teoria do acatamento. É voltar para a coisa e ver Deus ali. Não no sentido spinoziano. O princípio spinoziano está errado. É o equívoco. É no princípio de perceber Deus como sustentáculo do mundo ôntico e ontologicamente. Então é isso. A presença total do Luiz Lavelle nos faz adorar a Deus. Então, se você é católico, protestante, ortodoxo, vai concordar comigo. Então, aqui está a finalidade última da teoria.